Fala pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa live agora das 14 horas. Hoje que nós temos aí uma imersão do futsal, vamos ter agora o Hugo Veloso falando sobre a experiência na transição do futsal da base do adulto para a parte técnica, né? Ele que hoje é supervisor esportivo do Tubarão Futsal e é também aí ex-atleta com passagem fora do país. O Hugo recentemente assumiu esse cargo e ele vai estar conosco aqui nesse momento sobre o futsal brasileiro. Boa tarde, Hugo. Seja bem-vindo nesse momento aqui de quarentena, né, Hugo? E aí nós criamos esse projeto, de lives com conteúdo esportivo. A gente já vinha conversando, você estaria participando conosco aqui no começo do ano do terceiro estágio de futsal da Federação Mineira de Futsal, mas felizmente por motivos profissionais, pela agenda aí que você já estava no Tubarão, não pôde vir, mas ficou o nosso contato. Particularmente para mim é uma satisfação muito grande falar com você, porque tive a oportunidade de viver com você um pouquinho, né, lá no colégio Arnaldino, né? Lá no começo da sua carreira, né? Nós tivemos alguns desafios juntos, o próprio Minas, né? Quando nós treinamos juntos, jogamos junto também. Marcelo acabou de entrar aí, que era o nosso goleiraço. Grande força. Grande força aí, que sempre esteve conosco. Então, pessoal, para mim é uma honra estar aqui com o Hugo e vê-lo hoje ainda falar do futsal. Eu me recordo, Hugo, antes de você entrar aí, de uma decisão que nós jogamos junto contra o Colégio Magno. Você lembra? Sim, o colegial ali no Arnaldino. Arnaldino, 5-4. Bons tempos. Aquele dia eu estava mais inspirado, hein? O Arnaldino tinha uma proposta bacana, né, cara, de juntar os atletas ali, na questão de auxiliar com bolsas. Foi uma época bem boa, uma proposta bem interessante ali do colégio. Mas e aí, Hugo? Quem é o Hugo, para quem está chegando aí agora? Nós temos, felizmente, a gente está tendo muita audiência nessas lives, muitas pessoas do futsal, muitos professores, muitos treinadores. Ó, já entrou corneta aí, olha o Pio aí, já corneta. O pessoal gosta, né? Não, boa tarde, Matheus. Primeiro é um prazer meu participar. A gente está nesse momento de isolamento, de quarentena necessário, né, para a gente tentar minimizar ao máximo os danos aí que a gente sabe que o vírus vai causar. É um problema mundial, né, não é só nosso, então a gente está tentando lidar com isso da melhor forma. Eu acho que esse projeto de lives que estão fazendo, de um modo geral, bem legal, porque além de entreter, tem informação com qualidade, então é bem bacana o projeto. Eu tenho acompanhado as lives que você está fazendo também, bem legal. Foi uma solução que eu acho bem importante nesse primeiro período de quarentena, que a gente não sabe até quando vai se estender isso, né? Então é bem legal a ideia. Ô, Hugo, conta um pouco aí da sua trajetória como atleta, né? Nós já falamos aí que estudamos juntos, já comentamos sobre o Minas, como que foi esse começo, onde que você passou, sei que você teve uma experiência também fora do país. Conta um pouquinho pra gente aí. Sim. Então, como atleta, eu fiz minha categoria de base toda no Minas, né? Acho que em 2003, hoje eu estou com 35 anos, em 2003 nós jogamos a primeira Liga Nacional como adultos, né? Então, de lá para cá, acho que foram 16 anos de experiência profissional. Foi uma experiência bem válida, bem vasta. Eu acho que joguei em bastante clubes, muitos clubes no Brasil. Eu tive uma experiência internacional também, cheguei a morar em 4 países diferentes, uma experiência longa no Kuwait. Acho que é mais que uma experiência profissional, uma experiência de vida, né, que molda a gente, que conhece novas culturas. Morei no Canadá, na Eslovênia, na Espanha. Então, são culturas diferentes no Oriente Médio por mais de 4 anos. Então, acho que o lado profissional conta muito, mas essa experiência de vida que molda a pessoa, acho que a profissão me levou para esse lado bem bacana.
Então, na minha carreira joguei no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, em Minas, no Rio de Janeiro, equipes sempre bem competitivas. Eu consegui ter uma breve passagem pela seleção também, foi uma época bem bacana. Eu ainda estava no Minas, era jovem, na época fui convocado para a seleção de jovens e o PC optou por me manter na seleção principal ali, para disputar o Grand Prix e outros amistosos. Então, foi uma experiência bem bacana. Hoje eu olho para trás e sou muito feliz com tudo que eu passei, principalmente por onde o esporte me levou, nessa questão de vida, de experiência, de conhecer pessoas, culturas. Eu acho que o que a gente leva da vida realmente é isso. Eu não olho para trás e penso em títulos e penso em vitórias, eu penso mais nessa questão pessoal, nessa questão de experiência vividas mesmo, por esse lado. E, Hugo, a gente sempre que tem uma experiência, a gente sempre tem coisas boas para contar, como você já nos passou aqui, né? Mas dentro dessa sua trajetória, aí, qual foi a sua melhor experiência assim, no futsal como atleta? Eu acho que a experiência de profissional, de atleta, acho que foi jogar um jogo pela seleção brasileira, né? Nessa questão do esporte em si, chegar, conviver com os melhores ali diariamente. Mas eu acho que a minha melhor experiência de vida, eu acho que foi essa experiência cultural que eu tive morando fora do país. Você abre a sua cabeça para ver, você sai daquele seu mundo que você está acostumado, você vê que as coisas são diferentes, pessoas pensam diferentes, e nem por isso um está certo e o outro está errado. Eu acho que são visões baseadas na cultura, no que você vive, que você expande. Então eu acho que minha melhor experiência foi essa vivência de 4 anos no Oriente Médio, ver como é um país como o Canadá, que funciona, que ainda não tem um futsal tão profissional, mas que tem pessoas lá lutando por isso. Então, eu acho que essa parte é a parte que eu apontaria como as minhas melhores experiências profissionais, essa vivência fora que faz te abrir a mente para enxergar o mundo de uma outra forma, né? Beleza. Pessoal, podem ficar à vontade para mandar perguntas, né? A gente já viu alguns colegas do futsal entrando aí do Hugo, né? Como alguns colegas que ainda estão na atualidade. E podem mandar perguntas aí. Dentro do possível, a gente vai estar passando as perguntas para o Hugo. Lógico que a gente tem um limite de tempo aqui também na nossa live, mas dentro do possível a gente vai estar passando todas. Hugo, quando eu fecho a porta aqui, passa pro pessoal aí hoje onde que o Hugo tá, o que o Hugo tá fazendo, tá? Fechou. Fala um pouquinho para nós. Tá bem. Não, hoje, atualmente, eu estou trabalhando no Tubarão Futsal como supervisor esportivo. A gente está trabalhando atualmente dividindo umas funções com 2 supervisores. A gente tem um polita que trabalhava sozinho nessa função. E hoje eu estou mais ligado à quadra ali, auxiliando no que for preciso, os atletas, essa questão das organizações, das viagens, nossa programação de treinamento, sempre lidando uma ponte ali da comissão técnica com os atletas, dos atletas, com a diretoria, tentando estar disponível para todos, para qualquer resolução de problemas que possam vir a acontecer, independente do horário ou do dia. A gente sabe que a vida é muito mais do que só aquele horário de treinamento ali dentro, né? E fora isso, a gente tem uma participação também, pelo fato de ter um pensamento parecido, a gente conversa bastante com o treinador. Eu não queria perder quando eu assumi essa função. Foi uma conversa que a gente teve. Eu não queria perder aquela parte da quadra, né? Eu acho que a relação que eu tenho hoje com o treinador, o Gordo, me permite estar ali acompanhando os treinos, a conversar, para manter atualizada a questão, né, de treinamento, de questão tática. O que me levou ali, a princípio, foi a questão de treinar a base. É uma coisa que eu gosto muito de estar na quadra. Então, essa questão o supervisor esportivo estar mais na quadra me agrada muito por isso. Eu convivo dia a dia, sim, com os problemas de gestão e tudo mais, mas também estou presente na quadra diariamente ali, assistindo os treinamentos, conversando sobre treinamento técnico, tático, físico, com o professor Fabiano também.
Então eu tô tendo uma visão do futsal global, e isso está sendo bem interessante. Eu passei pela quadra, agora eu passei um curto período como treinador da base, agora uma visão de gestor, uma visão dos bastidores também. Então isso está me dando uma visão global, que é o que eu estou achando mais interessante nesse momento. Ou como que está sendo essa transição, né? Como que você avalia esse processo? Porque não é um processo tão simples, né? Você foi um atleta que teve diversas experiências dentro de quadra, com convocação para a seleção, foi destaque por onde passou, né? Como tem sido essa transição nesse momento, assim, na sua avaliação? Não é fácil, não é fácil parar. Ano passado, apesar de eu já estava trabalhando com isso na minha cabeça há algum tempo, né? Já vinha me preparando. Eu me formei em comércio exterior no sentido de talvez, quando parasse de jogar, ir para outros meios, sabe? Eu quase concluí um curso de administração também, que uma das minhas viagens para o Kuwait me impediu a conclusão. Então, eu fui me preparando ao longo do tempo, né? E no final das contas, essa transição foi de uma hora para outra. Eu ainda estava jogando no Kuwait quando apareceu essa oportunidade de vir para a base. E eu vim para a base trabalhar com o sub-20 e o sub-17 aqui ano passado. E eu acho que o que suavizou um pouco essa transição foi que ano passado eu ainda estava em atividade quando eu vim para cá, e eu participava um pouco dos treinos com a equipe principal ali, até por algumas questões de lesões. Eu acho que foi suavizando, eu não parei de uma vez. Esse ano, sim, eu não participo de mais nada, já só gerindo, só supervisionando. Então, eu acho que essa transição minha no passado, gradual, participando um pouco dos treinos como atleta, cheguei a participar de alguns jogos, então acho que isso suavizou aquela vontade de competir. Mas eu acho que isso, quem competiu, você deve saber, acho que isso nunca vai sair de dentro da gente, né? Esse mundo competitivo ali, a gente acaba competindo em coisas que a gente não precisaria estar competindo, mas é a nossa essência, a gente foi desde cedo criado nesse intuito. Então acho que hoje eu tô sim. Hugo, e essa bagagem que você teve, essa essência de competitividade, né? Como foi passar isso para os seus atletas na base, né? Você conduziu duas categorias aí que estão dando fruto hoje, né? Como que foi passar essa bagagem que você teve, né? Você que teve uma característica de um jogador muito rápido com a perna esquerda, muito técnico, como foi passar isso para eles? Eu acho que foi bem bacana no sentido que muitos dos garotos que eu estava treinando me viram jogando ali nos últimos 2 anos aqui em Tubarão, e eu participei, tinha até uma questão engraçada, que às vezes eu participava de treinos no adulto e meus próprios atletas sub-20 estavam juntos, então era uma questão, eu falava muitas coisas, tentava passar a minha visão do jogo, o que você pretende com eles, aquela questão, e ao mesmo tempo eles me viam fazendo algumas coisas, então acho que era um facilitador, sabe? É uma questão bem legal. Eu te falar que eu gostei bastante de trabalhar com essa faixa etária ali, os meninos que estão dispostos, os meninos que estão sonhando, que estão deixando outras coisas para trás, colocando o esporte como prioridade. Acho que eles têm uma aceitação mais fácil das suas ideias. Eles procuram saber, sim, da experiência de vida. Essa conversa é bem franca. Eu sempre fui muito amigo deles, não estendi o relacionamento só à quadra, eu encontrava eles ali nas viagens, a gente conversava. Então, acho que foi bem interessante. Eu acho que no final, mais do que ensinar, eu acho que eu acabei aprendendo mais com eles, né, dessa parte deles, da humildade, da vida ali, de batalhar pelo que você quer, do que talvez passando alguma coisa. Mas eu acho que deu um fruto bacana. Hoje a gente conta com 4 desses meninos na equipe principal de Tubarão, mas não é por mim, é pela qualidade deles. São garotos que querem e têm qualidade, e que, se manterem o trabalho, eu acredito que no futuro tem potencial para serem grandes atletas. Isso é um orgulho, Hugo? Você ver esses atletas passar por esse momento e lembrar da sua carreira quando você começou lá no Minas, né? Eu me recordo aqui que nós, com o Paulinho Cardoso, fizemos aquela transição de juvenil para adulto, né? Nós estávamos com o Perdigão na época. Sim. E subimos aí, eu, você, Pablo, Marcelo, Rodrigo Parrudo, Debail, Jonas, Renan.
Pois é o que eu te falei ali no início. Eu acho que nem sempre quando você olha para trás, as vitórias e os títulos são as coisas que te fazem mais orgulhoso. Eu acho que esse ano nosso, numa transição no Minas, é um ano que, pô, nós disputamos em 2003, eu acredito que nós fizemos 5 pontos na Liga. Foram uma vitória e dois empates, mas eu acho que nenhum outro ano eu aprendi tanto na minha vida, sabe? Então, acho que quando você olha para trás, tem que aprender com as coisas que você passou nesse sentido. E os meninos, sim, os meninos estão passando por isso. A gente tinha uma estrutura sensacional lá no Minas. Aqui a gente também procura ter uma estrutura que eu acho que não deixa nada a desejar nessa questão. Os meninos treinam no mesmo local, tem o mesmo material do adulto, então dado toda uma condição. O treinador do adulto ele é bem influente no sentido de estar ali tentando assistir os treinos, vendo os jogos dos garotos. Eu acho que não tem motivação maior para um sub-20 que está treinando antes de um adulto altamente competitivo, igual o nosso está se tornando, com um treinador que gosta de ver os garotos. Então, me lembra muito, sim, da minha transição, porque foi bem parecida nesse sentido do adulto está próximo. Eu acho que não é a realidade de muitas equipes. Tem equipes que o adulto está ali, o sub-20 as pessoas nem sabem quem são, e se o atleta tem que dar sorte de ser reconhecido, né? Acho que a gente está bem próximo, então me lembra, assim, a nossa transição também. E isso valoriza essas experiências, né? Você poder analisar a sua carreira e hoje estar nesse cargo de supervisor, né? Isso valoriza as suas experiências de profissional e a gente percebe, né, da sua competência até na questão do seu posicionamento profissional, como você tem se comportado aí nesses primeiros meses de supervisor, né? Essa transição também, atleta, depois treinador para supervisor, te assustou ou foi um facilitador você ter tido essas experiências iniciais? Eu acho que sempre que você vai assumir uma coisa nova, um cargo novo, mesmo que você esteja preparado, que se sinta preparado, dá aquele um certo nervosismo, o que esperar, só que eu tive vários fatores facilitadores que me ajudaram demais. Um deles é o meu relacionamento aqui com as pessoas do Tubarão, que sempre me apoiaram muito, desde do presidente até os diretores. O supervisor que ocupava a minha função no ano passado, ele está junto comigo, ele como supervisor, mas do lado administrativo, financeiro, e ainda me dá todo o suporte quando eu preciso. O meu relacionamento com o treinador da equipe principal é ótimo, nós jogamos juntos, moramos juntos, então é um amigo pessoal. Então eu acho que eu sou um privilegiado por ter essas pessoas ao meu redor nesse momento de transição, que está todo mundo me ajudando. Um outro fator muito facilitador para mim, que foi um dos essenciais para assumir esse novo cargo, foi o fato de eu poder ter trago a minha família, que em toda a minha vida a gente nunca conseguiu estar junto. Então, meu filho pequeno, consegui trazer todo mundo para Tubarão, deram toda a estrutura. Então, acho que esses fatores todos encorajam o dia a dia ali, dão essa tranquilidade para a gente estar trabalhando, né? Com certeza, a nossa família é tudo, é essencial e é o que faz transformar a nossa vida, né, Hugo? Pois Hugo, diante dessa história toda aí que você já contou, né, desse trabalho que você vem desenvolvendo, quais são as expectativas para a temporada de 2020 do Tubarão Futsal aí? Então, é até complicado falar em expectativa nesse momento que a gente está vivendo, né, Matheus? Mas eu vou te falar uma expectativa do início do ano, quando a gente foi montar. Acho que a gente vai sediar uma Taça Brasil, a gente ainda está tentando ver como é que vai ser a situação para tentar alocar ela em algum horário, se a gente tiver um calendário nesse segundo semestre, talvez em outubro. É difícil falar assim, com tantas pessoas tendo tantas dificuldades hoje na vida, né? Pelo nosso momento. Mas então, acho que no início do ano, a nossa ideia é trazer uma Taça Brasil sediada em casa, um evento desse tamanho para a cidade de Tubarão. Acho que fala muito sobre as nossas expectativas, né? Acho que a gente não iria sediar se a gente não acreditasse que a gente poderia estar disputando para estar numa final, para ganhar aquela coisa. Chegar, eu acho que é o importante, estar ali entre os 4, fazer uma final em casa. O que vai acontecer ali já não compete muito, não é palpável, né? A gente participando da festa é interessante. Então a gente tinha uma ideia de manter
o que a gente fez na Liga. No passado nós terminamos em quarto a Liga. A gente fez um planejamento um pouco melhor na questão do setor de fisioterapia, para a gente não repetir algumas coisas que a gente passou ano passado, que a gente vinha numa crescente, terminando a primeira fase da Liga em quarto, depois por várias lesões, por coisas internas que a gente sabe que acontece. A gente tem que disputar o JASC, porque é uma peculiaridade nossa. A gente é apoiado pela prefeitura, e a competição principal deles é essa, então a gente não pode, a gente tem que dar uma resposta, a gente tem que ir completo, enquanto outras equipes não vão, e é uma competição que desgasta demais a gente. Então, a nossa expectativa é manter do ano passado para melhor, que é chegar entre os 8, no mínimo, da Liga ali, tentar ir adiante, disputar as finais estadual que a gente vem disputando, semifinal e final há 2, 3 anos, está na final do JASC, que nos últimos 3 anos a gente esteve. Então, eu acho que a gente está atingindo um patamar de cobrança própria, nossa, interna, e a gente tem que estar ali competindo entre os melhores, né? E a gente sabe que a distância entre chegar e vencer, por pouca coisa, pode dar um sucesso ou revés ali nesse momento. Então, a nossa ideia é de entrar para competir em alto nível todas as competições que a gente tem, desde a Liga, Taça Brasil, JASC estadual, e é claro que a gente trabalha em torno de título, né? O que a gente conseguir trazer de título é um carimbo de sucesso do nosso ano aí. Hugo, e dentro disso, como que foi a construção do plantel, né? Você já disse que tem 4 jogadores da base que já tiveram acesso à equipe principal. Como vocês estão construindo, como que foi a construção desse plantel para a temporada de tantas competições que vocês vão ter no calendário? Então, a gente procurou, dentro do que eu te falei, a gente tem a peculiaridade que é a questão do JASC aqui, que são os Jogos Regionais de Santa Catarina, que devido ao apoio da prefeitura, é uma competição indispensável para a gente, e certas regras impõem limites a número de atletas ali. Então, a nossa construção sempre é baseada no JASC, que limita um pouco o nosso mercado, na questão de que, para disputar o JASC, ou o atleta tem que estar federado há mais de 2 anos em Santa Catarina, ou ele tem que ser catarinense. Então, a gente não pode sair contratando, chegar na hora de jogar o JASC, nós temos 5 atletas para disputar e colocar o resto de sub-20. Alguns clubes fazem isso, mas alguns clubes vão para participar. A gente precisa de ir para vencer, para estar nas finais, para medalhar, né? E aí, de acordo com isso, a gente tem, por leis aqui na nossa cidade, tem remunerações por outro ano, os atletas, tanto os atletas individuais que disputam o JASC, quanto os esportes coletivos, né? Então, a gente precisa dessa verba. Então, reduz um pouco digamos que o nosso círculo de contratação. A gente dá preferência a atletas catarinenses, ou atletas que estão no estado. Então, a gente monta baseado nisso, a gente procurou fortalecer, sim. A gente contou com mais 4 atletas da base, que a gente enxerga o potencial. E fechamos o grupo com 19 atletas, sendo 4 goleiros, são 15, então, de linha, sendo que deles 4. Procuramos ter atletas para... A gente sabe que o ano é longo, agora ainda mais se as atividades foram feitas só no segundo semestre, vão ter bastante jogos. As viagens são cansativas, a gente sabe que a gente vai disputar um estadual aqui, viaja 9 horas para o oeste, daqui a 3 dias temos que viajar 15 horas para Minas, 25 horas para Minas, 15 para o Paraná, então desgasta bastante. A gente tem que ter uma quantidade de atletas para dar uma rotatividade. Porque a diferença do campo, eles têm bastante jogos, mas eles não têm essas viagens de ônibus de 20 horas, de 15 horas, que isso é bem desgastante. Então a gente procurou ter um plantel que a gente consiga jogar todas as competições no mais alto nível. Ter um plantel homogêneo, né, que possa confiar em todos os atletas em qualquer momento, e tentar usar esses atletas da base em alguns momentos também para dar experiência de jogo para eles, para estar convivendo com os atletas adultos também. Hugo, aproveitando aí que você citou sobre o trabalho na fisioterapia, você é jovem ainda, né, e já trabalha com uma comissão experiente. Você citou também o Fabiano aí, que vai até participar conosco durante a semana de uma live. Foi Sim. campeão dos Jogos da Juventude, né, primeira comissão técnica a ser campeão
desses jogos, né? Como tem sido essa relação? Você disse também do técnico, você tem uma relação muito positiva com ele, mas como foi essa receptividade de receber você jovem como supervisor, né? E fala um pouquinho também desse trabalho que vocês estão fazendo na área de fisioterapia, né? As lesões têm sido um marco no futsal nos últimos anos, né? E cada vez mais a fisioterapia tem se avançado. Me recordo aqui recentemente que, se não me falha a memória, a Liga fez um estudo, né? Passando para as equipes, sobre as principais lesões e as orientações que seriam ideais para fazer essa prevenção. Como que é essa relação com a comissão e como tem sido feito esse trabalho na fisioterapia esportiva? Tá. Não, com a comissão sempre foi bem tranquilo a relação, sempre independente da idade, eu acho que a gente tem que colocar o respeito e em primeiro lugar, né, a capacidade de resolução de problemas de cada um dentro da sua área e assim trocando ideias, claro, né, a gente tem uma comissão bem atuante nesse sentido, é tudo bem organizado, a gente discute as coisas que não se tem autonomia dentro da sua área, mas tudo é discutível, né? Então, é bem tranquilo, o professor Fabiano é um baita cara também, me ajuda no que eu preciso. Me ajudou muito ano passado, quando eu estava no Sub-20, Sub-17. Então, acho que a gente estreitou esse relacionamento. E acho que foi mais fácil para mim, dentro desse bom relacionamento que eu tenho, tanto com ele quanto com o Thiago, o Gordo, assumir essa função com respaldo e respeito deles. Eu acho que transmite isso para o grupo de atletas e fica mais tranquilo, né? O fisioterapeuta, a gente trouxe um fisioterapeuta novo agora nessa questão da fisioterapia. A gente passou esse ano, foi uma coisa que preocupava a gente devido ao que a gente sofreu ano passado. E a gente tentou fazer melhorias. A gente foi profissionalizando as coisas aqui gradativamente. A gente também não pode querer abraçar o mundo e chegar no final do ano e as contas não fecharem. A gente tem que ir com o pé no chão. Dentro disso, a gente trouxe um fisioterapeuta super experiente de Florianópolis, que tem uma clínica, é o Cainê, e ele fez os testes todos de pré-temporada com a gente. Aí, ó, acabou de entrar até, ó, o Cainê, eu falando dele, ele entrou. Então, a gente trouxe ele antes. Alguém contou para ele aí, Hugo. Alguém contou para ele aí. Só pode. Porra, eu citei ele entrou, impressionante. Então, a gente trouxe ele. E no início do ano ele fez um trabalho espetacular com a gente de triagem dos atletas. Os atletas estavam retornando, o que precisaria trabalhar individualmente com o cara e com cada um. Pô, foi um trabalho excepcional. Ele faz com outras equipes do futsal, ele vai à Foz também fazer com o Foz Cataratas. Com a gente tem essa facilitador da distância, que a gente está uma hora e pouco de Florianópolis. Ano passado ele já tinha ajudado a gente em alguns momentos. Então, essa preocupação nossa está se traduzindo em resultados. Estava ali até quando a gente estava treinando na quadra, a gente vendo a evolução dos atletas, especificidades dentro de mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, para evitar lesões. Então, é uma parte que o professor Fabiano já fazia muito bem feita também. O nosso novo fisioterapeuta que está chegando também já está trabalhando em conjunto com eles. Então, eu acho que hoje a fisioterapia está muito inserida dentro do treinamento ali, nessa parte do aquecimento, da propriocepção, da prevenção de lesões, e a gente está tentando profissionalizar o máximo dentro disso. A gente sabe que é melhor prevenir do que ter o atleta parado, que seja uma semana, um jogo, 2 jogos, 2 meses, é um custo. Então, a fisioterapia nunca será um custo, né? Pelo contrário, a fisioterapia será uma vantagem que a gente sabe que todas as equipes estruturadas têm, e tem fisioterapias de bastante qualidade hoje no nosso futsal. Hugo, e entrando já numa visão geral do futsal, você teve diversas experiências aí profissionais como atleta e teve uma visão empreendedora, fazendo curso até de administração, né, e marketing exterior, comércio exterior. Como que você vê a evolução do futsal brasileiro nos últimos anos? O futsal eu acho que tem melhorado. A liga tem se profissionalizado mais. Eu acho que algumas regiões no Brasil têm procurado fazer ligas estaduais. Eu acho que a gente engatinha um pouco em alguns momentos. Eu acho que a gente precisaria de uma profissionalização maior das federações.
ter um contato melhor com os clubes, maior com os clubes, nesse sentido, né, como eu posso te ajudar, uma via de mão dupla, o clube ajuda a federação o clube, né, nessa questão do marketing, de trazer renda, porque no final das contas a gente é um produto, a gente é um entretenimento. Na nossa cidade aqui a gente é um entretenimento não só de Tubarão, como de toda a região. Os nossos jogos, todas as cidades vizinhas a gente tem público, de quase todas. Então a gente tem que tentar alguma forma ter um retorno, e esse retorno geralmente é maior em cidades menores, né? Porque também em Belo Horizonte a gente passava isso com Minas. O Minas disputa atenção com o Atlético, Cruzeiro, América, é uma coisa mais complicada. Mas eu acho que as pessoas que estão inseridas hoje no futsal estão buscando sim essa evolução. É uma coisa gradativa, né? A gente acho que tem que partir da profissionalização de dentro do futsal, igual está havendo, como houve da liga, estão havendo as do clube, para a gente tentar buscar um mercado maior, acho que apoio maior de mídias locais, mídias maiores, jornais, mesmo online. Hoje hoje já vemos Instagram falando exclusivamente de futsal, coisas que há alguns tempos atrás não tinha. Eu, da minha época, quando eu jogava, por exemplo, você tinha que ficar procurando jogos para ver algum lance teu, alguma coisa guardada. Tem muitas coisas que eu nem tenho. Hoje já tem tudo, tá sendo muito mais divulgado. Aproveitando, muito mais sua mãe tá me devendo, hein? Sua mãe tá me devendo as nossas fotos lá. Se bobear, eu que devo ter esquecido de falar com ela para procurar. Eu vou falar, ela tem as fotos nossas todas da época lá do colégio, que a gente jogava também. Depois, isso eu vou falar com ela. Ela deve estar assistindo aí. Então tem que arrumar pra mim a foto, tá me devendo. Antigamente a gente tinha que ficar correndo atrás de alguma coisa nesse sentido, né? Hoje o clube nós já temos marketing, acaba o jogo, o treinador de goleiros nosso, no caso, que filma também, você edita os jogos, manda para os atletas têm empresários, a divulgação está bem melhor. Acho que a gente tem que crescer o futsal como produto no sentido de expor mais na televisão, que já é um projeto da Liga, televisionar praticamente todos os jogos. Então eu acho que está evoluindo, esse é o caminho. A gente tem que tratar mais o futsal como um produto, os clubes como empresas que são de entretenimento, e tentar evoluir nesse sentido. Hugo, você que teve essa experiência fora do país, você teve essa visão que o futsal lá era tratado como um produto um pouco mais valorizado? Na Espanha, sim. Na Espanha, sim. Agora, os outros nem tanto. Os outros são. Eu acho que ainda os outros lugares que eu fui, no Canadá, no Kuwait e na Eslovênia, o Brasil ainda está à frente. Mas eu acho que na Espanha se pega a liga extremamente organizada, os atletas conhecidos, tem uma gestão bem boa. Mas eu acho que nos outros países não, o Brasil não deixa nada a desejar. E digo mais, pelos outros países que eu vi, o Brasil a gente está bem na frente no nosso esporte, a gente tem bastante gente competente lidando aí e lutando para que o esporte cresça. Nós somos ainda os maiores fornecedores de atleta para o mundo, né? Você é um exemplo clássico disso. Você jogou no Minas na categoria de base muito bem estruturada, onde que tem os principais profissionais e ainda continua tendo os principais profissionais da modalidade no país, além de oferecer uma estrutura, né, que nós dois sabemos que é de ponta. E eu queria saber com você o seguinte: como que você vê a categoria de base no país? Então, a categoria de base do Minas ali, o Clube Minas em si, né? Eles têm uma estrutura física, uma estrutura de material humano, profissionais capacitados, todos. Eles são por si só, um clube formador que facilita o trabalho deles bastante, né? Agora, eu acho que não só eles, como os clubes de menor estrutura, esbarram numa questão para a categoria de base. Eu até vi a questão do Perdigão citando isso, muito bem falada, que achei uma baita proposta que ele fez para mudar a forma de disputa da Taça Brasil. E a questão dos jogos, quantidade de jogos. Você pode treinar, tem uma evolução no treino, tem sim, mas se esses garotos não competirem em alto nível, não competirem com equipes que fazem coisas diferentes, essa evolução se limita ao treinamento diário deles. Te dou um exemplo, o meu sub-20 do ano passado,
aqui em Santa Catarina a gente tinha 6 equipes disputando sub-20. Como é que eu vou preparar um garoto para jogar numa equipe adulta fazendo 12 jogos no ano, 15 jogos no ano? O que a gente procurou fazer aqui foi inscrever eles em campeonatos amadores locais, só que aí foge da nossa realidade. Aí eu vou jogar com um time com pessoas com atletas de 30 anos, 35 amadores, numa quadra de 30 metros, e vou botar eles para jogar numa quadra de 40, um jogo oficial. Então, a gente tinha que tentar se organizar de alguma forma para ter mais jogos, para jogar mais, torneios interestaduais, torneios nacionais, sabe? Aí esbarra no custo. Eu vou trazer um garoto de 15 anos, de 16, 17 anos de outra federação para jogar no meu time, a taxa de federação que eu pago é maior do que eu vou pagar ele o ano inteiro. Eu não vou trazer. Então, tem algumas coisas que esbarram nessa questão da base ali, e que a gente teria que pensar a possibilidade. Eu acho que o maior fator hoje, eu acredito que é essa falta de jogos, essa falta de competição de alto nível. Hoje tem uma Taça Brasil, mas a Taça Brasil disputa um por estado, e dependendo aqui, o campeão não vai porque não consegue, não tem verba, sabe? Então, tem que se pensar nesse sentido, fazer campeonatos interestaduais, algum tipo de campeonato nacional com mais equipes, com mais jogos, e eu acho que o Perdigão foi muito, muito bem ao falar disso, que numa Taça Brasil, algumas equipes jogam 3 jogos, são eliminadas, ficam 3 dias só assistindo o jogo, e quando eles poderiam estar atuando ali, fazer uma disputa, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, um quadrangular para ver quem é o quinto, e assim vai, né? São sugestões como essas que eu acho que a gente tem que partir para tentar desenvolver a base. Eu acho que o trabalho da base está sendo muito bem feito. A gente vê profissionais incríveis aí. Agora tem que botar os meninos para jogar, eles têm que competir. Não vejo outra solução para eles chegarem prontos no adulto. Hugo, e como vocês estão driblando, né, para que esses atletas possam manter pelo menos o mínimo de forma física, né, nesse momento aí de pandemia? Aqui no nosso caso, acho que o professor Fabiano está fazendo isso de forma impecável aqui. Eles têm uma programação diária, eles têm o trabalho adaptado para que eles possam fazer em casa, né? Já que a gente está seguindo essa orientação de ficar em casa, a gente acredita sim na gravidade do problema, acredita que não é um problema de curto prazo. O nosso posicionamento aqui é esse, e dentro disso a gente mandou os atletas para casa já. Nós fomos a primeira equipe, eu acho, que mandou os atletas para casa. Então o Fabiano controla eles, ele tem formas de controle, por escalas de controle, e eles caminham os vídeos dos treinamentos para correções também, porque eu acho que não é só você dar um papel para o atleta e falar, faz isso aí, a gente tem que saber se eles estão fazendo certo. Então a questão do vídeo não é uma cobrança, a gente acreditar que ele está fazendo, é uma questão mais corretiva, né? Porque ele é um atleta profissional, isso ele está fazendo para a vida dele, ele não está treinando para mim como supervisor, nem como um treinador, eles têm que ter essa visão. Eu acho que eles têm, é a vida deles, é o ganha-pão deles, é o sustento da família. Então acho que é difícil treinar em casa todo dia, é monótono, mas é o trabalho, cada um tem seu trabalho, nós temos essa limitação no momento. Então isso o professor Fabiano está fazendo, ele gosta, esse acompanhamento também, é dentro das capacidades dele, isso aí. Se você conhece ele, você sabe muito bem. Então, dos principais profissionais aí da preparação física do país, tem dúvida nenhuma, né, Hugo? Com certeza, com certeza. Então ele está monitorando esses atletas diariamente em casa. Hugo, queria aproveitar, né, convidar o pessoal, agora às 15 horas, nós estaremos aqui com o Zico, né, que ex-atleta, foi seu professor, já falou aqui para mim, e depois jogou com a gente no Minas, e depois jogou conosco no Minas em 2002, 2003, né, e hoje está lá na Bélgica, teve uma carreira bacana aí no futsal, hoje é técnico lá na Bélgica, vai estar aqui também conosco às 3 horas. Amanhã nós teremos aqui o Reinaldo da seleção, né, que eu acredito que também participou da sua trajetória aí um pouco, não sei ao certo, mas ele te acompanhou de certa forma. Participou, quando eu fui para a seleção, ele que era o supervisor e sempre jogando contra, é uma figura ímpar aí do nosso futsal, né?
Amanhã às 10h30 nós estaremos aqui fazendo uma live com ele, né? Então eu convido o pessoal do futsal para estar aqui acompanhando a live. Agradeço de coração por você ter aceitado esse convite. Para mim, particularmente, foi uma satisfação muito grande em revê-lo e poder perceber que você está no caminho aí do futsal, né? E vivendo do futsal, e você que, particularmente, nós tivemos algumas histórias lá na nossa adolescência, né? No colégio. Com certeza. Passamos algumas coisas juntos. Lá na época a gente ia para a escola junto com o Gustavo, né? Com aquela turma toda lá. Foram experiências bacanas de vida que a gente leva para a vida toda. Eu peço a sua mãe para mandar as fotos, hein? Não esquece, não. Eu vi ela escreveu aqui que vai procurar lá e vai mandar tudo. E eu estou aguardando. Parabéns pela sua carreira como atleta, parabéns pelo seu trabalho inicial aí no Tubarão. Eu tenho certeza que em breve nós estaremos fazendo uma outra live aqui, porque você vai ter subido no futsal, porque você é muito competente naquilo que você propõe, e a gente está aqui na torcida para que você continue nessa linha aí de trabalho. Grande abraço e obrigado. Ô, Matheus, eu que tenho que agradecer, cara, tanto pela live aí, pelo momento, pela exposição do teu tempo aí para a gente estar falando sobre o futsal, né? Eu tenho certeza que no futuro a gente vai estar junto, seja eu procurando capacitação com excelentes cursos que a sua empresa fornece, ou sendo com parcerias futuras. Isso aí, eu não tenho dúvida, a gente trilha um caminho de uma evolução do esporte que é comum entre nós dois, isso aí a gente se percebe. Então, o prazer é todo meu, cara, e é um prazer revê-lo também. A gente sabe que vivemos coisas boas juntos e isso não pode ser esquecido, né? Olha quem chegou aí, Hugo. Demorou, hein? Esse aí foi pai, né? Esse aí foi pai de muita gente. Foi pai de muita gente. E é um cara que muito do que eu tenho e muito do que eu vivi é por ele. Foi um dos caras. Eu liguei para uma pessoa quando eu estava numa indecisão de continuar jogando ou de assumir como treinador, e esse cara foi o Perdigão. Eu liguei para ele, expliquei a situação que estava sendo ofertado, queria uma palavra de quem conhece do meio, né? E foi um cara que me incentivou a tomar essa decisão. Então, tenho só agradecimentos a ele. Eu não preciso ficar falando, que eu tenho certeza que ele sabe muito bem disso. Mas eu te agradeço pelo espaço mais uma vez. No próximo momento, tenho certeza que a gente vai estar junto de novo, Matheus. Obrigado, viu, cara? Obrigado a você, Hugo. Obrigado, pessoal. 3 horas a gente está de volta. Um abraço. Valeu, um abraço.